Quando ela brilha. Capítulo 1 Divórcio. Quero o divórcio, exclamou Colton Stevens, se aproximando com impaciência, sua frustração quase palpável. 4 milhões devem te proporcionar uma renda vitalícia. A expressão de Alison Clark congelou por um momento. Cravando as unhas na palma da mão, ela se esforçou para manter a compostura. Hoje é nosso 3º aniversário de casamento, disse ela, sua voz mal passando de um sussurro. Não podemos ao menos terminar de comer juntos? O aroma de óleo de cozinha a envolvia, enquanto seu cabelo estava preso para trás com um grampo preto simples. Havia alguns fios soltos emoldurando seu rosto, lhe conferindo uma aparência sofisticada, mas simples. Hoje deveria ter sido diferente. Ela havia passado horas montando uma mesa repleta dos pratos favoritos deles somente para celebrar o aniversário deles. No entanto, ao invés de receber seu agradecimento, ela foi surpreendida com o divórcio. Com um olhar gélido e indiferente, Colton zombou. Ainda que a gente termine essa refeição juntos, eu jamais vou amar você. Além do mais, Melanie voltou. Sendo uma mulher orgulhosa, ela jamais aceitaria essa situação. Um brilho de suavidade surgiu no rosto dele ao se referir a Melanie Johnson. Um calor que nunca fora destinado a Alison, independentemente do quanto ela se esforçasse. Ela passará anos se dedicando a ele, cuidando até de seus pais e sacrificando tudo. Contudo, nada disso lhe trouxera mais do que um olhar fugaz. Melanie era dona do coração dele, sempre era. Ela o abandonara há 3 anos, terminando o noivado e se mudando para o exterior. Mas agora bastou uma palavra dela para Colton aceitar prontamente seu retorno e decidir se divorciar de Alison sem hesitação. Alison então se segurou na borda da mesa, como se tentasse se manter firme diante de uma rajada inesperada de vento. Seu avô já está ciente disso? Sorrindo sarcasticamente, Colton afirmou, não ache que poderá se esconder atrás do vovô. Ele está no hospital nesse momento e não pode se estressar. Meus pais já concordaram com o divórcio. Além disso, Melanie se encontrou com eles hoje. Alison sentiu seu coração pesar, enquanto um calafrio atravessava suas veias. Ela já tinha sido reconhecida como uma perfumista excepcional, uma hacker de grande renome e uma designer de armas tão competente que até líderes mundiais buscavam suas criações. Por 3 anos, ela escondeu cada traço de sua genialidade extraordinária, assumindo o papel de uma dona de casa exemplar. Recentemente, ela receberá uma chance única de se envolver com a Cobweb, uma rede de inteligência extremamente secreta, visando auxiliar a família Stevens a finalizar um acordo importante. Uma oportunidade como essa era extremamente rara, mas agora tudo se apresentava como uma farsa dolorosa. Então quer dizer que Melanie está na casa de seus pais? Indagou ela, sua voz estremecida. É claro, afirmou Colton com um sorriso, seu semblante se iluminando, como se a lembrança de Melanie clareasse tudo à sua volta. Eles acabaram de jantar. Melanie sempre tem uma relação boa com meus pais. Durante toda a noite, eles não pararam de elogiá-la, comentando o quão atenciosa e compreensiva ela é. Diante de tal revelação, os olhos de Alison cintilaram, marcados pela dor aguda da traição. Ela murmurou com incredulidade. Todos vocês sabiam que ela iria voltar e ainda assim, esconderam isso de mim. Atenciosa e compreensiva, que ridículo. Os pais dele frequentemente faziam os mesmos comentários a respeito dela. Encarando-a com impaciência, Colton falou, não foi proposital. O mordomo apenas se esqueceu de avisar isso. Evite criar problemas onde não existem. Ele então a encarou de verdade e por um instante, sua expressão se transformou em desdém. Alison sempre fora uma mulher delicada, possuindo uma pele sem imperfeições e traços distintos, especialmente seus olhos claros e luminosos. Entretanto, nada daquilo importava. Ela era extremamente entediante, e isso bastava. A dona de casa perfeita, sem dúvida, exatamente o que ele procurava em alguém para cuidar de seus pais, porém, a convivência com ela era opressiva. Todos os dias, Alison se dedicava a passar roupas e preparar refeições com uma precisão impressionante. A rotina dela era tão previsível que Colton não precisava se preocupar em saber o que ela estava fazendo. Ela era a dona de casa perfeita, totalmente comprometida e inteiramente dedicada a cuidar do lar. No entanto, ele já estava mais do que cansado dessa situação. Independentemente de aceitar ou não, você irá embora esta noite ainda. Colton então hesitou, ciente de como suas palavras haviam soado duras. Caso queira, você poderá se mudar para a Baía Starfish. Pode ficar com a vila. Ela é sua. Ele havia investigado a vida de Alison. Originária de uma simples família rural, ela deixará a escola prematuramente e pouco havia explorado o mundo ao seu redor. Se não fosse por ela ter salvo a vida do avô dele, era altamente provável que ela nunca tivesse conseguido se casar com alguém da família Stevens.
Para ele, dar a ela a vila era uma generosidade imensa, considerando suas origens humildes. Contudo, a expressão de Alison não revelou nenhum sinal de agradecimento. Ao invés disso, ela esboçou um sorriso pequeno e frio. Ela já vai se mudar para cá agora? Para Alison, a vila e os 4 milhões que ele propôs não faziam a menor diferença. Afinal, ela poderia ganhar bem mais sendo uma hacker de alto nível. O que realmente doía era ter sido descartada após 3 anos de fidelidade. Suspirando, Colton comentou: o quarto do segundo andar sempre pertenceu a ela. Com o retorno de Melanie e sem ter onde ficar, falei para ela que poderia ficar aqui, mas com a sua presença, ela ficará desconfortável. O silêncio dela o irritou, levando-o a acreditar que ela não estava satisfeita com o acordo, o que fez com que sua frustração se intensificasse. Não tente insistir nisso. É importante saber a hora certa de parar. Ele então conferiu o relógio, visivelmente contando as horas. Como já fiz meu pedido de divórcio, nos veremos no cartório em alguns dias. Talvez você devesse se preparar e arranjar um advogado, comentou ele, sem conseguir terminar de falar. Sei perfeitamente o que tenho que fazer, interrompeu Alison, sua voz carregada de desgosto. Logo sua mente se voltou para uma lembrança da infância, quando ela estava cega e em uma situação de risco. Então um garoto a transportara nas costas ao longo de 3 dias e 3 noites, salvando sua vida. Por fim, o garoto dissera que se chamava Colton Stevens. E agora, depois de 3 anos de casamento, o mesmo garoto estava mandando ir embora. O tempo tinha uma forma estranha de fazer com que as pessoas se tornassem diferentes do que foram. Eu vou ir, afirmou Alison, voltando à realidade. Ela se colocou de pé e, encarando Colton com determinação e indiferença, exclamou: daqui para frente não devemos mais nada um ao outro. Colton, por sua vez, suspirou de alívio. Ótimo. Como se fosse uma deixa, a governanta Kaelin Thorpe surgiu no topo da escada, tendo dificuldade para carregar uma mala. Senhor, seus pais ligaram e informaram que a senhorita Clark deveria ir embora o mais rápido possível, então tomei a liberdade de arrumar as coisas dela. Ah, não! Antes de terminar de falar, um grito dramático escapou de seus lábios enquanto ela fingia torcer o tornozelo. No segundo seguinte, a mala de Alison despencou escada abaixo, espalhando seus pertences por todos os lados.